Oi pessoal, bem-vindo ao meu canal, eu sou a professora Débora Abreu e depois de muito tempo eu resolvi voltar por aqui para falar um pouquinho para vocês sobre o que tem acontecido. Na verdade, a gente mudou para o Canadá, né? Tem um vídeo aí falando sobre isso e eu comecei a trabalhar bastante e, e a gente eu parei de ter tempo para gravar vídeo e para fazer coisa para vocês, mas eu sempre tô aqui querendo voltar e fazer bastante coisa, por isso que eu coloquei ali um videozinho de piano. Eu tô estudando bastante piano por uma necessidade, porque acabei gostando bastante de piano, mas continuo bastante dando aula de voz aqui, aula de canto e de violão também. E por isso eu andei meio sumidinha por aí. Bom, algumas perguntas apareceram por aí, algumas perguntas sobre ressonância, que a gente vai ter que voltar um pouquinho, falar um pouquinho sobre ressonância. Algumas perguntas na questão do TA e do CT, né, que também é legal a gente voltar a falar um pouquinho disso. Eu estava lendo e respondendo a uma pergunta falando sobre por que é tão perigoso ou por que você pode ficar mais rouco se você fizer mais exercício de TA ou se você fizer muito vocal fry. O que acontece, gente, é que toda vez que você usa muito algum músculo, ele cansa, certo? Então, se eu trabalho muito músculo, principalmente músculos de fibra branca, que são músculos que te dão volume. Então, por exemplo, você vai pra academia e você malha muito esse tipo de músculo, né, ele vai inchar e tudo, mas ele vai doer, ele vai entrar em fadiga, você não consegue fazer muito tempo aquilo ali. E o TA é a mesma coisa. Então o que acontece? Se você faz muito exercício de vocal fry, apesar de quando você faz vocal fry a sua prega vocal fica pequenininha e gordinha, ela vai trabalhar bastante e eu vou gerar um estado de fadiga no músculo. O que é uma fadiga muscular quando a gente está falando de voz? É você ficar sem voz, né? Você ficar com a voz cansada, uma voz que aparenta cansada, uma voz mais assim, né? Aquela voz meio preguiçosa, né? Uma voz de quando você acabou de acordar também. Então, a gente tem que evitar esse tipo de exercício, de fazer muito esse tipo de exercício, porque o fry ele vai usar só o TA. Eu não tenho o CT para dar um contrabalanceamento aí nos dois músculos, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Eu queria falar um pouquinho também para vocês sobre o belting. Muita gente me pergunta sobre o belting. Débora, mas o que é o belting? Então, assim, o belting, gente, é uma polêmica. Tem professores que gostam muito do belting, tem professores que odeiam o belting, tem professores que acham que o belting faz bem, tem professores que acham que o belting faz mal. O que na verdade, na prática muscular, fisiológica, seria o belting? O belting, quando você consegue misturar as duas musculaturas. Eu consigo fazer uma boa mistura, uma boa mistura de CT com TA, mas numa altura de nota, né, numa nota mais aguda. Então, por que é tão perigoso o belting se não fizer ele bem feito? Você fazer uma lesão muscular aí, porque você vai entrar como se você pegasse, elevasse, usasse o máximo que o seu TA consegue ir, mais ou menos pensando sem uma ajuda do CT, e aí usar o CT junto. Então eu posso fazer uma lesão? Posso. Tem muita gente que faz lesão? Tem. Agora, se você souber fazer, se você treinar aos pouquinhos, se você aumentar a resistência do músculo, resistência é muito importante. Tem até alguns exercícios bem legais de resistência que eu vou trazer aqui pra vocês. É bem interessante mesmo, porque a nossa prega vocal, ela sempre tem a tendência de abrir, né? Então, quando a gente aumenta a resistência do músculo, a gente aumenta esse fechamento glótico, aumentando a consistência de vibração, aumentando para sua nota ficar mais smooth e bonitinha, sabe? Então, a gente tem que ter muito cuidado mesmo quando a gente está falando de belting e muito cuidado com trabalhar com belting com pessoas que sabem trabalhar com belting. Eu não sou um especialista em belting. Eu trabalhei muito canto clássico, muito trabalho até hoje, né, com professores e tudo que me ajudam no canto lírico.
que você consegue fazer um som de musical, você consegue fazer uma voz de musical, de performance de musical, usando uma técnica de canto clássico, sem necessariamente ir pro belting, sem necessariamente explodir a tua musculatura, que é o que geralmente acontece no belting. Então, eu sou muito a favor de você saber como usar a sua voz e conseguir explorar ela de várias formas, sem necessariamente ir para uma determinada coisa que você só vai fazer só daquele jeito. Não sei. Os belters, por favor, aí me ajudem nessa questão, porque eu realmente sei alguma coisa sobre belting, mas eu não sei muito sobre belting, não. Mas ao mesmo tempo que eu tô aqui voltando, eu queria que você colocasse aqui pra mim as suas opiniões sobre o que vocês querem saber mais sobre o vídeo, como que a gente pode trabalhar performance, né? E também estava pensando em fazer alguma coisa online, agora que estamos todos, né, online, no mundo online, e a gente se reunir para cantar ou fazer um masterclass, alguma coisa que fosse divertida, que a gente possa trocar experiência, né, trocar material e conversar um pouquinho mais sobre voz. O que vocês acham? Deixa aí as suas opiniões. Muito obrigada por acompanharem o meu canal. Fico bem feliz mesmo. Estamos aí quase 5.000 assinantes. Se você não conhece o meu curso do Udemy, entra no link do Udemy e faz o meu curso lá sobre voz e canto. Tem um outro também de violão que você pode estar fazendo. Ele tá bem baratinho, vale a pena. Tem toda a parte teórica bem desenvolvida e a parte prática você pode mandar pra mim. Eu posso fazer uma avaliação com você, tá bom? Beleza? E a gente se vê mais. Até mais.